Nós vamos iniciar essa conferência de Dr. Tironi, um cirurgião renomado internacionalmente, e eu gostaria de parabenizar e encaminhar o meu cardiomegálico agradecimento à comissão organizadora desse evento. Por gentileza. O doutor Confúcio já falava, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Seguinte. O Dr. Tironi nasceu em Ribeirão Claro, em 1944, uma cidade pacata e bem distante de Curitiba. Ele cursou a Universidade Federal do Paraná, de 62 a 68, e as duas fotos os mostram no segundo ano médico, nas escadarias da Universidade Federal do Paraná. E depois ele foi para os Estados Unidos fazer residência na Universidade de Nova York, na Cleveland Clinic, na década de 70. Depois foi para o Toronto Western Hospital, que é um braço do Toronto General Hospital, ficando lá na década de 80. Depois ele foi para o cirurgião-chefe do Toronto General Hospital, que agora é o Peter Mac Centro Cardíaco. Já realizou mais de 15.000 cirurgias, publicou mais de 500 artigos como autor e coautor, e ele recebeu o mais alto grau da Universidade de Toronto, em 2004, como um professor universitário, e, pelo seu prestígio, ele conseguiu, em uma tarde de gala, uma doação de mais de $4 milhões para a construção do Centro Cardiológico Peter Mac. Os seus mais importantes procedimentos: plastia da válvula mitral, endocardite infecciosa, abscesso de anel, tratamento da ACV pós-infarto por exclusão do infarto, operação de Ross, e o mais importante, técnica reconhecida mundialmente, esse título foi dado por John Kirkland, que é a cirurgia de Davy, a correção do aneurisma da aorta e plastia da válvula aórtica. O seu auxiliar de longa data sempre falava que o fator Tironi é igual criatividade. Por fim, Dr. Tironi é uma lenda viva. Segundo Gebrini, he's the master, e não é só trabalho, um raro momento de lazer com seu neto. Tironi, muito obrigado pela sua participação vindo até o Brasil. Obrigado, Roberto. É sempre um prazer voltar para a terra onde você nasceu e cresci. Os meus slides são em inglês, porque eu não sei escrever português bem. Eu saí daqui, depois da faculdade, devia ter aprendido mais português. Eu não falo bem também, mas acho que é melhor falar mal do que falar em inglês para vocês, tenho a impressão. Eu não sei quem escolheu o título dessa palestra, mas é um título para pessoa velha como eu sou. Você não dá isso para uma pessoa de 30 anos, dá uma pessoa de 70 para poder falar, que tem um pouco de experiência sobre isso. Seres humanos, como muitos animais, são criativos, são inventivos, inventam coisa. Entretanto, se você olhar na nossa sociedade, eu tenho um neto de 4 anos, o menino é curioso, que é uma maravilha com curioso. O Roberto mostrou um filme dele, eu estou tentando ensiná-lo a 2 anos de idade como voar um drone. Mas o menino fica quebrando porque ele quer mudar os controles muito rapidamente. Você tem que bitolar o cérebro dele a pensar dentro de um corredor. Eu tenho a impressão que isso é um erro, sabe, que a gente faz com criança.
forçá-lo a se adaptar no ambiente. Gênio inventa coisas, mas está provado que gênio não existe mais, porque a quantidade de conhecimento humano é muito grande para um cérebro só saber tudo. Teve alguns gênios na história do mundo. Este homem foi um gênio. 550 anos atrás, ele descreveu coisas que ninguém entendia. Isso é um gênio. Helicóptero, submarino. Hoje você dá risada, porque vão para a Lua, vão para Marte. Mas Leonardo da Vinci previu tudo isso em 1500. Já pensou em 1500? Nem sabiam que a Terra era redonda ainda. Esse cara está falando em submarino, em helicóptero, em viagem ao espaço. E criou um tipo de pintura que ninguém entendeu, que é aquele fumaça na pintura. Esse é um gênio. Albert Einstein está provado que foi gênio. Mas gênio bem diferente do Da Vinci. É um gênio matemático. Uma área do cérebro só que virou gênio. Nunca mais vai existir um Leonardo da Vinci. Por quê? Porque a quantidade de conhecimento humano é muito extensivo. Mas olhem em volta de nós. Vocês já viram coisa mais impressionante nos últimos 20 anos do que isso? Esse telefone aqui é pequenininho, eu não gosto dos grandes. Tem mais memória, 100 vezes a memória que o meu primeiro computador. Como é que descobriram isso? Foi um gênio? Não, não foi gênio, não. As descobertas humanas são feitas por conhecimento anteriores. Este é o melhor exemplo que eu conheço, para ilustrar o que estou dizendo, como pessoas inventam coisas novas. É a descoberta da forma molecular da essência da vida, do DNA. As duas pessoas que publicaram, um americano e um inglês, chamado James Watson e Crick, publicaram em Nature. Oh, que maravilha, descobriram a fórmula, a configuração vou ter que misturar um pouco de inglês, double helix, duas hélices do DNA. Mas se você lê a história do DNA, começou 150 anos atrás. Começou na Áustria, com um padre que crescia ervilha no quintal, e misturou uma ervilha verde com amarela, e o filho era ou verde ou amarelo, não era cor-de-rosa. Aí um filho verde dava um filho amarelo. Como é que é possível isso? Ele foi a primeira pessoa no mundo que documentou que a transmissão de imagem, de mão, de figura, é através de um químico chamado genes. Gene em português. Ninguém leu nada, ninguém fez nada com isso por 70 anos. Até na Inglaterra, um cientista chamado Frederick Griffith pegou a célula, começou a quebrar a célula e descobriu que é o núcleo que carrega o gene. No Canadá, na Halifax, um outro médico chamado Oswald Avery descobriu que não é o núcleo, é uma proteína no núcleo que carrega a mensagem do ser humano, do tipo de ser humano. Em Nova York tinha um menino, um russo, chamado Erwin Chargaff, e descobriu que proteínas são feitas de aminoácidos. E a proteína que fabrica o DNA tem que ser ou pirimidina, ou então purina base, 2:2 sempre. Isso recebeu o Nobel Prize, chamava-se de Chargaff's Rule. Na Califórnia, o Linus Pauling foi a primeira pessoa a descobrir a forma da proteína, globulina. Isso que como é que fala spiral em português? Como? Espiral. É uma espiral.
Então, o Linus Pauling mostrou que todas as proteínas não é linha reta, são redondas numa espiral. Na Inglaterra, no King's College Hospital, tinha uma menina chamada Rosalind Franklin. Ela pegava o núcleo de células e fez raio-x do núcleo. E se você ver a fotografia dela quando você for na Inglaterra, vai no museu do King's College Hospital. A Rosalind Franklin tinha descoberto a fórmula do DNA. Fazendo o raio-x do núcleo, por refração, ela mostrou que tinha uma cruz. Se você pegar duas espirais, uma do lado do outro, e tirar uma fotografia, é uma cruz. Infelizmente, o chefe dela, não era chefe dela, porque era mulher, 1954, 1951, não era um bom tempo para mulher, não podia votar na Inglaterra ainda. O cara que trabalhava com ela, numa reunião um sábado à tarde, mostrou a fotografia dela para o James Watson e para o Francis Crick. Em 3 meses, publicaram o papel. Não publicaram o papel porque descobriram subitamente a fórmula do DNA. Foi 150 anos de descobertas até chegar àquele ponto. Degrau por degrau de conhecimento. Se você não sabe o passado, você não vai descobrir o futuro. Esse russo, novamente, professor de psicologia da Universidade de Chicago, é a pessoa que mais publicou até hoje em criação humana. Por que o ser humano é tão criativo, tão inovativo? Eu fui exposto ao livro dele em 1990, Flow, fiquei impressionado. Explica o comportamento humano. O teu comportamento, você lê, você fala, sou eu aqui. E sou eu para cada um de nós. Ele foi capaz de escrever isso. Como a gente nasce, cresce. Falei, pô, esse cara me conhece. Mas ele conhece o Roberto, conhece cada um de nós. Ele diz que cabe no livro. Fiquei impressionado. Uns anos mais tarde, publicou um livro chamado Criatividade. Por que o ser humano é criativo? Esse é acho que o melhor de livro. Ele diz que o ser humano é criativo, mas criatividade é uma ciência que depende de 3 elementos. Uma é uma parte da nossa cultura. É o chamado, em inglês, chama-se domain. Por exemplo, medicina. Ou então reparo de mitral. Ou então cateterismo cardíaco. Ou então insuficiência cardíaca congestiva. Tudo isso são partes da nossa cultura. Música. Telefone celular. Field significa os críticos. As pessoas que são como o inventor, mas têm a capacidade de julgar o que você fez, se vale a pena ou não vale a pena. E, finalmente, a pessoa que inventa uma coisa nova. É um interplay, é um jogo desses 3 elementos que fazem coisa humana. Esse russo acha que tem uma coisa em comum em todas as pessoas que criam coisas novas. Primeira coisa, que eles são obsessivos. Workaholic, como é que fala? Viciado no trabalho. Trabalho para ele não é trabalho. Levanta de manhã, está tudo contente, dando risada porque vai trabalhar. E não tem horário, não está esperando para 12 horas para ter o primeiro primeiro descanso. Ou 6 da tarde, ou 9 da noite. Eles não gostam de relógio. Ele escreve isso. Pessoa que se perde ao tempo, geralmente. E tem muitos seres humanos que são assim. E nunca perderam aquela coisa de criancinha. Por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho um neto de 4 anos, eu passo 10, 12 horas por semana com ele, no fim de semana. Ele me pergunta 200 vezes por quê. E se a minha resposta não é boa, ele fala, não. Por quê? Eles querem saber o porquê das coisas. Não sei por que a gente perde isso quando fica velho.
que se conforma com as regras da sociedade. Durante minha vida profissional, eu sou um cirurgião, eu sou um técnico, eu sou como um chumbeiro, um chuveiro, um mecânico de consertar carro. Eu não sou cientista, eu não sou descoberta molecular, eu não sei nada sobre reação química. O que eu fui treinado, eu escolhi, o meu domain é coisa técnica. Eu escolhi, depois de terminei a faculdade de medicina, ser um técnico. A única coisa que eu posso fazer é desenvolver coisas que eu sei. É o meu domain, a minha parte da minha cultura. Se você olhar na minha vida de 40 anos agora, que eu estou graduado em prática, o que o Roberto sumarizou é a mesma descoberta dos DNA. Grau por grau. Você aprende um pouco, depois que aprendeu, sobe um pouco mais, faz mais perguntas, sobe um pouco mais, fica subindo. Uma das operações que é totalmente original, que eu desenvolvi, até a palavra eu que criei, é essa daqui. Tenho várias, mas essa, até a palavra foi original. Não existia em inglês esse termo, aortic valve sparing. Até 1990 o termo era reparo da válvula aorta. Reparo, você reparava. Mas eu não estava reparando a válvula aorta. Muitos doentes não punham a mão na aorta, na válvula aorta. O doente tinha insuficiência aórtica severa, eu fazia uma operação sem tocar na válvula aorta e corrigia. Falei, tem que criar um termo novo. Criei um termo novo, chamado esse. Não sou gênio, a minha inteligência é média. Tudo começou quando eu comecei a praticar em 1979. Esse papel tinha sido publicado um ano antes de mim, de eu me graduar como cirurgião cardíaco. E um cardiologista da Califórnia, originalmente nós vamos sair tarde, hein, com o tempo. Posso cortar um pouco mais? Escreveu esse problema que próteses de substituição valvular são obstrutivas. Eu aprendi matemática, aprendi geometria, eu sabia tudo isso quando eu fiz o científico aqui em Curitiba. Me ensinaram essas coisas. Agora é tempo de aplicar o que aprendi no científico. As válvulas que existiam em 1980 eram assim, como a da esquerda. Ela tinha dentro do ânulus. Eu sabia geometria. Se é dentro do ânulus, você perdia 1 ou 2 milímetros. Então eu peguei essas válvulas da esquerda, comecei a costurá-la acima do ânulus. Em vez de pôr no ânulus, pôr na parede arterial. É uma estrutura passiva que abre e fecha de acordo com o fluxo cardíaco. A hora que eu apresentei isso numa reunião internacional em janeiro, o dono da fábrica da Hancock Valve, chamada Warren Hancock, me chamou do lado, falou assim, eu posso fazer uma válvula para você? Desenhada para ser acima do ânulus. Você quer? Falei, quero. Você implanta? Falei, implanto. 2 meses depois me deu essa válvula. A mesma válvula, mas desenhada diferente para poder pôr uma válvula maior do que o orifício permitia. Para uma válvula maior, é menos obstrutiva. Pois, publiquei. Publiquei porque eu sou a pessoa que introduziu esse conceito de supraanular. Agora os outros têm que julgar se isso vale a pena ou se não vale a pena. Até hoje, não mudaram de volta mais. Todas as válvulas são assim agora. Mas eu falei para o Dr. Warren Hancock, falei, por que você não me dá umas válvulas dessas sem o stent, sem o frame? Porque eu sabia geometria, que não aprendi na escola de medicina, aprendi no ginásio, no científico, que um círculo como esse, perdi a imagem aqui, desculpa.
Tem que acreditar que estou falando lá. Ó. Eu vou olhar aqui. A área de um círculo é a função do raio. Se você perder 1 milímetro aqui no centro, você perde 1 milímetro quadrado somente. Se você perder 1 milímetro na periferia, é 1 milímetro mais 1 milímetro mais 1 milímetro mais 1 milímetro. Quantas vezes? O rádio ao quadrado vezes pi. Cada milímetro que você perde na periferia reduz 30%, 40%. Pode consertar isso para mim aqui? Quem está cuidando disso? Eu não tenho vídeo mais aqui. Ó. Ele me deu uma mesma válvula, idêntica do de Hancock, mas sem o frame, sem o negócio para costurar. E isso foi... Se não der, tá bom, fico olhando na tela. Sem costurar. Isso foi em 1984 que ele me deu isso. E com isso, nós descobrimos uma coisa nova, chamada stentless valve. Stentless porque não tem stent, é frameless. E com isso, a minha intenção era que, para eliminar aqueles milímetros da periferia, para ter um orifício melhor. Publicamos. E continuamos publicando. E continuamos seguindo os doentes. Descobrimos, depois de 10, 15 anos, que foi uma invenção espetacular, hemodinamicamente, tanto que a sobrevida dos pacientes, muito semelhante àquela do paciente que não tem doença. Entretanto, se compara com uma válvula montada num stent, a durabilidade não é tão boa, indicando que a minha habilidade de costurar essa válvula dentro da aorta não era tão boa como a da técnica da companhia que montava num frame que não moda de figura. E além disso, a nossa aorta é uma coisa dinâmica. Falhou. Foi uma má ideia. Entretanto, eu introduzi e eu a matei. Antes de outros criticarem, se você segue o teu doente, você vai ser o primeiro. Você perde dinheiro com isso, porque eu ganhava muito dinheiro com essa válvula. A hora que eu publiquei que era ruim, parou de chegar royalties. A tua integridade profissional é mais importante do que os 30, 40 mil dólares por ano que você vai ganhar em royalties, eu acho. Entretanto, aquela experiência de desenvolver stentless me ensinou uma coisa mais importante, que a geometria da aorta, isso lembra, era 1985, que a geometria da aorta era muito importante a função dessa válvula. Essa é importante para uma válvula de porco, deve ser importante para a válvula natural. Isso me forçou a voltar à ciência básica. Aquela coisa que a gente não gosta no curso de medicina, anatomia, fisiologia, que a gente quer passar no exame para poder ser médico. Cirurgião, infelizmente, se não saber anatomia e fisiologia, você não vai a lugar nenhum. Voltei à ciência básica, teve que reaprender o que eu tinha esquecido na faculdade de medicina, como é que a aorta funciona. Mais importante, eu fui o primeiro a publicar, em 1995, como é que essas partes, uma depende da outra. Isso é anatomia. Existe há 2000 anos, mas ninguém fez a correlação antes da gente. Mostramos que, à medida que a gente fica velho, o sino tubular dilata. Se dilata, puxa a válvula à parte e faz insuficiência aorta. Até 1990, ninguém sabia disso. Coisa simples como essa. Como é que eu aprendi isso? Stepwise. Como é que fala? Degrau por degrau por degrau. E assim que válvula, aortic valve sparing, consertar da válvula aorta sem tocar nas cúspides, nasceu. O primeiro doente que veio com dilatação,
ascúspide normal, eu troquei a aorta ascendente. E até 1990 não tem nenhum papel publicado como trocar a aorta ascendente. Eles falam, você corta a aorta, põe o Dacron e costura. Não costura não. Não pode ser um Dacron de qualquer tamanho. Tem que ser um Dacron do tamanho que as lacíneas conseguem fechar o orifício. Se for um Dacron muito grande, as cúspides se separam. Como essa figura aqui. Nada funciona mais. Do meio. Se for muito pequeno, as cúspides prolapsam. Aí, daquela estepa para ir para a seguinte, não, até isso não funciona mais agora. O meu tempo acabou, por isso. Não posso mudar os slides mais. Se um seio só estava dilatado, trocava o seio. Se 2 seios estavam dilatados, trocava os 2 seios. Isso era 1990. Em 1990 eu recebi o melhor prêmio que um doente pode me dar. Ele me deu um eco na sala de cirurgia. Então o que eu fazia, você não machucava o doente. Você ligava o eco e via o que tinha feito. Eu não descobri eco. Outra pessoa descobriu o eco, mas trazendo até aquela tecnologia na sala de cirurgia, me abriu o olho para aprender uma coisa nova. Foi lá que aprendemos que aneurismas causam insuficiência cardíaca, não por causa do aneurisma, não por causa da doença da válvula aorta, mas por causa da dilatação do sino tubular, ou então dilatação do ânulus. Eu tenho um pouco atrasado, nós estamos todos atrasados aqui. Isso foi uma operação que nós chamamos remodeling, porque o que eu estou fazendo, eu não estou reparando a válvula aorta, eu estou remodelando a raiz da aorta. O problema é que você faz isso, eu fiz 2, 3, 4, 10, tirei o clampo, uma insuficiência aorta tremenda na sala de cirurgia. Falei, por que 9 funcionou, 1 não funcionou agora? Descobri uma coisa nova, que o Denton Cullen tinha publicado em 1965, chama-se Ânulo Aorta Ectasia, mas ninguém pensou muito sobre isso, que o triângulo subvalvular da válvula aorta pode dilatar em pessoas que têm doença genética, por exemplo, insuficiência mitral, por myxoma degeneration, Marfan syndrome. Todos os aneurismas associados com genetic syndrome têm esse problema. Fazer uma operação acima do ânulus, arruma o aneurisma, mas não conserta a válvula. Primeiro que fizemos, falei, faça uma anuloplastia também. Reduz o tamanho do ânulus, depois faz o remodeling. O problema é que aquele tecido entre os 2 pedaços de Dacron era tecido geneticamente abnormal. Dilatou também, mas levou 10 anos para aprender que ele dilatou. Essa operação nasceu assim. Em vez de fazer 2 partes, faz tudo num tubo só. E o problema está resolvido. Isso foi em 1989. E por 10 anos a gente não sabia qual a cirurgia era melhor. Fizemos as 2 por 10 anos, até passar o teste do tempo. Aí descobrimos que a melhor cirurgia para pessoas que têm dilatação da raiz da aorta é a reimplantação. Os críticos disseram, mas a raiz da aorta não é um tubo. A raiz da aorta é que uma mulher tem um bom quadril, tem cintura pequena, tem seio arteriais. Falei, tá bom, põe um grafto um pouquinho maior e faz pinceamento embaixo e acima, cria, como o alfaiate fez paletó para entrar no meu braço e no meu quadril, faz a mesma coisa na sala de cirurgia.
E depois, tendo eco na sala de cirurgia, aprender muito mais, que as válvulas aorta tem que, uma na custa tem que tocar na outra, trocar para uma quantidade enorme para a válvula não falhar. Stepwise, degrau por degrau. Se uma custa arrebentada, eu tinha 20 anos de experiência com Gore-Tex na mitral. Se funciona na mitral, por que não na aorta? Introduzimos o Gore-Tex na aorta. Funcionou, deu certo. Se a custa é um pouquinho alongada, como a gente corta pedaço de mitral, por que não pode tirar um pedaço da aorta? Funciona, dá certo. Stepwise. E outros cirurgiões pegaram onde eu deixei, levaram no nível mais alto. E embora esse, como é o mais popular, chama-se Valsalva Graft, para trocar a raiz da aorta, é o mais popular, mas geometricamente incorreto. Existe hoje o da Unigraft da Alemanha, que é perfeitamente como a raiz da aorta humana. Invenção entre o ser humano não é um dia só, não. É uma vida, é a vida inteira. Você não inventa uma cirurgia só, você não inventa só um telefone, você não inventa só um tipo de música. Você olha os compositores brasileiros, eles ficam inventando, ficam mudando com o tempo. Ninguém inventou mais que eu conheço na minha geração do que o Tom Jobim. Eu tenho todos os álbuns dele. O Tom Jobim, quando começou, nos 40, até o ano 2000, é uma maravilha do jeito que ele mudou, da maneira que ele mudou. Aquela evolução, ele aprendeu mais e mais com o tempo. Você não pode fazer sozinho. Você tem que ter um ambiente conduzível à inovação, à pesquisa. Inovação vem para o conhecimento do passado. Inovação é um contínuo, é uma continuação das coisas que aconteceram no passado, e você faz uma pergunta e testa se a tua pergunta tem resposta correta ou incorreta. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Tirone. E o regulamento não nos permite discussão, então está encerrada a sessão. Obrigado pela presença de todos.